Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo? Tudo ótimo. Como vocês sabem, eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 6, para vocês aí, ó, do terceiro ano. Então, pessoal, vocês sabem a diferença entre lado e direção? Para que lado que eu viro? Para qual direção que eu vou? Bem, gente, não é lado e direção, não é necessariamente a mesma coisa. E nós vamos aprender isso hoje, né? Não só na teoria, como também na prática, com uma brincadeira muito divertida e muito desafiante. Quero ver quem vai conseguir seguir e me acompanhar nessa, né? Vamos lá então, pessoal. A nossa aula de hoje se chama Lateralidade e a Rosa dos Ventos. Vocês vão conhecer, na verdade todo mundo já conhece a Rosa dos Ventos, talvez não pelo nome, mas eu tenho certeza que vocês já viram uma. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, para a atividade de hoje, o nosso objetivo é vocês decorarem, vocês entenderem mais ou menos, né, qual o seu lado direito e qual o seu lado esquerdo, né? E vocês vão entender também, né, essa diferença entre o meu lado esquerdo e o meu lado direito. Nós vamos entender também o que são essas direções que eu estou explicando para vocês, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Nós podemos usar um aplicativo chamado Google Maps, né, para fazer essa brincadeira, que além de desafiadora, ela pode entender a localização do planeta. Para você fazer essa brincadeira com o Google Maps, você vai entrar em um navegador da internet e vai tentar descobrir a sua localização. Peça ajuda para um adulto, tá? Caso você necessite. Bem, pessoal, depois eu explico como que nós vamos usar alguns aplicativos para fazer essa brincadeira. Mas antes, vamos conversar um pouquinho, vamos entender o que seria essa Rosa dos Ventos, tá? Há centenas de anos atrás, né, os chineses eles inventaram um aparelhinho chamado bússola. Ele é um instrumento de navegação e orientação com propriedades eletromagnéticas. Sabe aquele imãzinho que você coloca perto de um clipe, coloca perto de alguma coisa de metal e ele puxa? Isso significa que algo tem um pouquinho de eletromagnetismo, né? Um ímã, aquela coisa que puxa metal, tá? Bem, eles baseados nessas propriedades magnéticas, né, eles criaram um ímã, porque assim, caso vocês lembrem, caso vocês saibam, tenham aprendido ou não, nós vivemos no planeta Terra, né? É um planeta, teoricamente, entre aspas, como se estivesse flutuando no espaço. O planeta Terra, na verdade, gente, não tem a parte de cima ou não tem a parte de baixo, tá? Por convenção, nós humanos acabamos nos acostumando, nós percebemos e inventamos isso, né? Nós inventamos que essa parte aqui, ó, para cima da América do Norte, para cima dos Estados Unidos, essa parte do planeta aqui seria o norte e a parte de baixo do planeta seria o sul, tá? Então nós que vivemos em Santa Catarina, se a gente for para a direção do Rio Grande do Sul, da Argentina e for embora, a gente vai parar numa parte do planeta que nós chamaríamos de Polo Sul, tá? E essas partes elas são muito frias, né? O Polo Norte e o Polo Sul, por quê? Porque o planeta ele tem uma espécie de rotação, tá? E ele fica o tempo inteiro girando em volta de si mesmo, né? E algumas partes, e essa rotação do planeta acaba deixando alguma parte aqui de cima de uma forma de energia magnética, né? E toda vez que a gente tem um ímã, que é como se fosse um pedacinho de ferro, vamos dizer que nós temos um alfinete, e a gente pegou um ímã e a gente pegou e raspou esse imãzinho só na ponta do alfinete, por exemplo, né? Raspamos esse imãzinho na ponta do alfinete. A gente transferiu um pouquinho de... Eu sou um professor de educação física, não de física, tá, pessoal? Eu vou explicar com as minhas palavras, tá? Mas nós magnetizamos a ponta de um alfinete. Se a gente encher um copo d'água e deixar esse alfinete aqui em cima de um papelzinho boiando, né?
esse alfinete, ó, ele vai virar para alguma direção, tá? Essa direção é o norte, ó, tá? Então, ele sempre vai apontar, ó, a gente aqui no sul é como se ele fosse apontar mais ou menos na direção de São Paulo, de Brasília, do norte do Brasil, sabe, né, pessoal? Enfim, tá? Nós chamamos de campo magnético da Terra, tá? E esse parte de cima é o polo norte magnético, tá, pessoal? Navegação. A Rosa dos Ventos, ela é uma imagem, ela é um desenho, ela é uma imagem que representa os 4 sentidos fundamentais, os pontos cardeais e os seus pontos intermediários, tá? A utilização dessa Rosa dos Ventos, ela é usada em todos os sistemas de navegação. É para a gente saber qual direção nós estamos indo, tá? Nós temos um desenho aqui bem antigo, e esse desenho aqui, ó, que vocês já viram, que para um lado aponta com uma letrazinha N, que significa o norte, né? Esse daqui é um desenho clássico da Rosa dos Ventos, tá? Norte, sul, leste e oeste. Bem, pessoal, com giz, com carvão, com caneta, com fita, vocês vão fazer um desenho de uma Rosa dos Ventos no chão. Para saber as direções, tá? Bem, nós vamos fazer uma brincadeira. A gente pode fazer essa brincadeira sem conhecer a direção também. Mas para ficar mais interessante, né? Você pode descobrir com uma bússola, tá? Pede para o papai, pede para a mamãe se eles têm algum aplicativo de bússola no celular, ou se eles têm alguma bússola ou não, né? Para descobrir, ó, a direção do norte, tá? Se eles não tiverem uma bússola, de repente você pode tentar perguntar para a mamãe e papai, ó, que lado que o sol nasce? O lado que o sol nasce é o leste, tá? Seria, a gente em São Bento do Sul, é mais ou menos na direção do litoral, a direção da praia, tá? Então assim, ó, vocês vão desenhar uma Rosa dos Ventos no chão da casa de vocês. Quem descobrir o sentido, se descobrir, por exemplo, você vai olhar no Google Maps, você consegue olhar sua casa lá, você vai saber qual a direção do norte, tá? O norte, o leste, sul, oeste. Se você não souber, você pode tentar perguntar para o papai e mamãe de que lado que o sol nasce, ou vocês podem fazer essa brincadeira apenas para a gente fazer a nossa atividade. Também é válido, mas é mais interessante se vocês descobrirem os pontos corretos, as direções corretas na casa de vocês, tá? Direção e lateralidade, tá? Então, conseguiram descobrir de forma simples as direções da sua casa? Desenhou a Rosa dos Ventos no chão, esse desenho aqui que nós estamos vendo, tá? Você vai precisar conhecer os lados e responder algumas questões para o treino agora. Mas antes, vamos só dar uma revisada aqui na Rosa dos Ventos, tá? Nós vimos que a direção norte, essa que aponta para cima aqui, ó, para baixo é o sul com o botão com a letra S, a direita é o leste e a esquerda é o oeste, tá? Tem na Rosa dos Ventos, mas não vai ser necessário para vocês decorarem, só se alguém tiver muito interesse, se alguém for bem esperto, né? Vocês podem ver que ainda existem algumas posições intermediárias, como o noroeste, o nordeste, o sudeste e o sudoeste. Mas nós não precisamos conhecer isso para a brincadeira de hoje, tá? É só uma dica para quem quiser avançar um pouquinho a mais. Então nós vamos ter um desafio, né? Qual direção? Agora eu tenho 2 desafios, 2 perguntas para vocês agora para a gente entender essa diferença entre lado e direção, tá? Vocês sabem que o meu lado, eu tenho o lado direito, o lado esquerdo, bem, tem o lado de dentro, o lado de fora, o lado de cima, o lado de baixo, o lado de frente, o lado de trás. Mas o importante agora é a gente guardar só o lado direito e o lado esquerdo, porque não importa a direção que eu vire, tá? Os meus lados vão permanecer iguais. Por exemplo, se eu estou, ó, vamos entender assim, que eu virado para vocês, eu estou virado para o norte. O meu lado direito, o que está e o que está do meu lado esquerdo e o que está para trás de mim, tá? E mais uma perguntinha aí, qual direção fica à esquerda do oeste? Então, ó, qual direção fica à direita do norte? Pergunta 1. E qual direção fica à esquerda do oeste?
duas perguntinhas. Então, ó, eu vou ter que virar para o norte e vou ter que ver, ó, meu braço direito, ó, apontado para a direita, qual direção é aquela? Depois eu vou ter que virar para o oeste, né? E eu quero saber qual que é o meu lado esquerdo, tá? O que fica na esquerda do oeste, ó. Eu vou levantar o meu braço esquerdo e vou tentar descobrir qual direção é aquela, tá? Quais são as respostas no slide seguinte? Então, pessoal, se eu estiver apontando para o norte, ó, de frente da câmera, na minha direita ficaria esse Lzinho aí, ó. Então, resposta da pergunta 1. Na direita da direção norte fica o leste. Agora, se eu pegar e eu vou virar agora, ó, o norte está na câmera e o oeste está aqui para essa minha esquerda aqui, ó. Agora eu vou virar para o lado oeste, tá? Que lado, que direção está na esquerda de onde eu estou virado? Na minha esquerda do oeste, ó, se o norte é a câmera, o lado contrário é o sul. Eu espero que vocês tenham achado isso bem fácil, pessoal, tá? Isso vai ser muito útil para a gente na brincadeira. Agora nós vamos fazer um jogo de ordem, tá? Conhecendo os pontos cardeais, né? E vocês recordando a sua direita e a sua esquerda, nós vamos fazer essa brincadeirinha aí. Tipo, o mestre mandou. Uma pessoa vai dizer, direita, você vai fazer um salto de 1/4 de volta no mesmo lugar, sem sair do lugar, virando 1/4 de volta para a direita, por exemplo, ó, tá? Se alguém falar esquerda, eu vou virar 1/4 de volta para a esquerda. Da mesma forma, tá? Seguindo agora. Então, depois que vocês fizerem essas brincadeiras, vocês vão adicionar as direções, tá? A mesma brincadeira, tá? O mestre mandou. Mantendo a sequência, no meio da rosa dos ventos, desenhado no chão, quando o líder disser vire para a direita, você vai fazer a rotação, vire para a esquerda, vai virar para o outro lado. Agora sim, ó, vamos acrescentar. Se o líder disser alguma das direções, você vai virar para essa direção, tá? Então, retomando, o norte para a câmera, o sul para o quadro, tá? A minha esquerda tem aqui a minha tela e a minha direita tem uma parede. Então, não interessa para qual lado que eu esteja virado, se ele falar, por exemplo, norte, eu vou ter que virar para o norte. Estou dando exemplo que o norte é de frente para vocês, tá? Se ele falar oeste, não interessa para onde eu esteja virado, vou ter que virar sempre para a direção aqui da TV, no caso. E aí vocês vão fazendo os exercícios, tá? Exercício 1, para o relatório da atividade. Vocês vão cronometrar em quanto tempo vocês conseguem fazer essa sequência abaixo, ó. Só que assim, sem erros, né? Tá? Então, um ajudante de atividade vai dar as ordens, ele vai ser o mestre. Mestre mandou leste, esquerda, oeste, e vocês vão cronometrar quanto tempo vocês conseguem fazer sem erros essa sequência aí. E agora nós vamos para o nosso exercício número 2, tá? Que é realizar essa sequência de 12 direções ordenadas pelo líder e ele vai anotar, ó, os seus erros e os seus acertos. Então, ele vai fazer de cabeça, tá? Ele vai improvisar na hora. Ele vai falar sul, direita, norte, oeste. E você vai fazer os saltos na rosa dos ventos e ele vai anotar o que você acerta e o que você erra. Exercício número 2. E aí, pessoal? E a partir dessa brincadeira agora, vocês podem refletir sobre a diferença entre um lado, um outro lado e uma direção, tá? As direções representadas pela rosa dos ventos, elas são sempre as mesmas no nosso mundo. Não interessa para onde você esteja observando. Se eu estou virado para o sul, o norte vai continuar lá. Se eu estou virado para o leste, o norte vai continuar nesse lado, né? Agora, por outro lado, né? Os lados, eles dependem do ponto do observador. Se eu estou virado para o norte, na minha direita está o leste, à esquerda está o oeste. Tá? Então, é isso, gente. É muito relativo isso, tá?
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu espero que vocês se saiam muito bem nessas atividades aí. Porque, ó, quem já sabe, quem já decorou direita e esquerda, pode ter certeza que já está na frente de muito adulto aí em termos de compreensão e de lateralidade, né? Então, pessoal, façam as atividades propostas, né? Eu espero que tenham gostado da aula e tenham uma ótima semana de estudos.